Boa noite! Como é que vocês estão? Aqui tá frio. Ó, mãozinha já gelada. Vamos chegando, vamos entrando, puxa a cadeira, senta, toma um café. Mais um encontro, né? Mais uma conversa de boteco. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar com a professora Amabile, né? Que não é só o nome, mas ela é amável, é uma fofa, uma querida e aceitou o meu convite. Obrigada para estar aqui com a gente falando sobre gestão da felicidade. E o que tem a ver a gestão da felicidade com as questões profissionais, e é isso que eu tô curiosa também para saber sobre esse tema que ela pesquisa, que ela domina e que ela leciona já há algum tempo. Aqui embaixo tem um aviãozinho, vamos prestigiar a professora Amabile, né, nesse encontro aí conosco. Manda aí para os amigos, convida as pessoas e ela já está aqui, eu vou convidá-la, né, para compartilhar aqui a tela comigo, para que ela possa se apresentar, contar um pouquinho do que ela faz, de qual a formação dela, um pouquinho da trajetória dela, e que é muito grande, por isso que eu estou falando um pouquinho. E é porque ela vai ter que resumir muito, porque ela me mandou um currículo imenso. Eu falei, tá, e como é que eu coloco tudo isso aqui? Então a gente vai contando aí um pouquinho para vocês essa trajetória. E depois ela já vai entrando aí no tema e vocês podem ir mandando pergunta. Eu vou estar acompanhando aqui para fazer essa moderação, né, para poder auxiliar a professora. Enquanto ela vai trazendo esse conteúdo e a gente vai trocando essa ideia aqui nessa conversa, combinado? Então deixa eu colocar ela aqui conosco. Professora, vinda. Eu tô encolhidinha hoje, que eu tô com frio aqui. Oi, boa noite, tudo bom, Kelly? Tudo bem, minha querida? Tava aqui falando pro pessoal, você deve ter ouvido, que a gente vai ter que contar só um pouquinho, resumido aí da sua trajetória, de todas as formações que você tem. Até brinquei que você mandou o currículo, eu falei, meu Deus, como é que eu coloco tudo isso aqui? Porque é uma trajetória muito rica. E aqui a gente vai ter que contar meio resumido, né, como a gente fez. Mas aí o pessoal tem o seu contato aqui, consegue acessar seu LinkedIn, e aí lá eles se divertem, né, olhando tudo que você já fez no detalhe. Aqui a gente tem que resumir por conta do tempo, né? Porque o Sim. ele acaba deixando a gente falar por 1 hora, só que a gente tem essa abertura, começa a bater papo e depois faz o fechamento, sempre esbarra, e já aconteceu de cair, a gente entrar de novo e depois eu emendar os vídeos para colocar lá no YouTube. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, viu? Primeiro eu queria te agradecer essa oportunidade desse bate-papo. Você sabe que eu não sou expert em live, né? Inclusive eu vou contar para o pessoal, hoje é a minha primeira live, mas a gente vai fazer o melhor e tentar compartilhar, né? Ideias, informações. Bom, eu tenho aí uma carreira, Kelly, de mais de 30 anos de trabalho, né? Eu iniciei a minha carreira na área contábil, depois eu fui para a área administrativa, financeira, trabalhei em empresas de diversos segmentos, segmento metalúrgico, prestação de serviços contábeis, consultoria e treinamento, segmento eletroeletrônico, material esportivo, equipamentos de informática, telecomunicações, associação de indústrias farmacêuticas e educação de ensino superior. Então, assim, a minha visão de mercado, ela é bem ampla, porque eu tive a oportunidade de atuar em segmentos muito diferenciados. A minha formação acadêmica, eu sou mestre em comunicação, tenho especialização pela Fundação Getúlio Vargas em análise e demonstrações financeiras, tenho pós-graduação em legislação financeira e tributária pela Universidade de São Judas Tadeu e sou graduada em administração de empresas. Só Eu isso. sou coautora... Oi? Só isso. É, eu sou coautora também de 2 livros, né? Um se chama Marketing Pessoal e Empregabilidade, e o outro se chama Humanização dos Processos de Trabalho. Ambos foram editados no ano de 2014 com outros colegas pela editora Érica Saraiva. E mais recentemente eu fiz um curso de especialista em inteligência emocional.
que é um assunto muito interessante e que auxilia tanto no nosso desenvolvimento humano, pessoal, como também no nosso desenvolvimento profissional, tá? Eu sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação. No momento, eu estou atuando em 2 MBAs, em 2 universidades diferentes, tá? E trabalhando com alguns projetos aí. Muito bem. O nosso bate-papo hoje é um bate-papo delicioso, porque falar sobre felicidade é uma maravilha, né? É muito legal e é um assunto que interessa não só as pessoas, a nós como indivíduos, mas principalmente para as empresas também e para a nossa carreira. E eu vou começar já com uma provocação, Kelly. Né? E a provocação que eu quero começar é assim: o que você faz hoje para ser feliz? Então, guarda essa questão aí, que ela é muito importante, né? Então, já é um primeiro ponto para nós refletirmos, né? O que nós estamos fazendo para sermos felizes? Porque a gente escuta muito falar de felicidade. E felicidade, Kelly, é uma preocupação humana bastante antiga. Né? Se a gente voltar o nosso olhar, por exemplo, para o campo da filosofia, nós temos inúmeros exemplos de filósofos abordando sobre filosofia. Ó, um deles, que eu adoro, o Aristóteles. Né? Ó, ele viveu num período de 384 a 322 a.C. E ele acreditava, escreveu isso em uma das obras dele, que a felicidade era o objetivo de todo homem, né? E esse objetivo só seria exercido através do exercício das virtudes, em sintonia com a vida em sociedade. Então, olha que interessante, né? Se a gente ainda caminhar pelo campo da filosofia, eu gosto de citar o Sêneca também, 262 a.C. Tem um trecho de uma obra dele que é muito interessante. Ele fala assim: toda gente, meu irmão Galion, deseja uma vida feliz, mas quando se trata de ver claramente aquilo que a torna assim, é a confusão total. Então, olha que interessantíssimo. Essa frase, eu diria para você que ela cabe justamente no contexto contemporâneo que nós estamos vivendo. Exato. Né? Então, o Freud dizia assim, que a felicidade é um problema individual. Nenhum conselho é válido. E cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Né? É uma outra visão também importantíssima. E se a gente levar para o lado lúdico, então, para abordar a felicidade, eu trouxe 2 trechinhos aqui para vocês de 2 músicas. Uma é do Marcelo Genesi. E é muito bonitinha a letra dessa música, que começa assim: haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão para nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Sorrir, chorar também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Então, olha que poético e que sabedoria as palavras da letra dessa canção, dessa música, né? Se nós lembrarmos também daquela canção que o Fábio Júnior interpretou há uns anos atrás, que se chama Felicidade, né? Tem um trechinho que eu acho fantástico também. Ele diz assim: felicidade brilhar no ar, como uma estrela que não está lá. É uma viagem doce magia, é uma ilusão que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia.
né? Então, todo mundo busca pela felicidade. E aí, eu sempre pergunto, né, nas minhas aulas, nas palestras, nos workshops, o que, que é felicidade? Qual que é a fórmula da felicidade? Né? Então, eu já começo dizendo o seguinte, que a felicidade, ela é igual realidade menos expectativas. Ai, gente, essa bendita expectativa enlouquece a gente. Todo mundo. E ela trava tudo e todo mundo, porque a gente projeta em alguma coisa ao invés de ser, como disse aí a canção, né? E Sim, isso daí sim. é uma lição, porque a gente cresce ouvindo e as pessoas ensinando a gente completamente diferente. Que só vai ser feliz se, só vai ser feliz quando, só vai ser feliz, né, com fulano ou em tal situação ou quando. E a gente esquece de olhar para a gente e esses detalhes que foram os pormenores que você falou, né? Um dia vai chorar, outro dia você vai lembrar, outro dia vai estar legal, outro dia não vai, e fazendo a reflexão da música. Mas é você ser, né? A pessoa está sempre procurando onde é que está a felicidade, do lado de fora. Você sabe que quando Sim. adolescente, criança, não lembro exatamente a idade que eu tinha, se eu tinha uns 12, 14 anos, eu assisti um filme que eu não tenho ideia de se o nome ainda é esse ou não. Era tipo um passarinho que fugia. Não, eu não lembro o nome. Era um passarinho que fugia, o menino passava o filme inteiro, aquele filme de sessão da tarde, buscando o raio do passarinho, procurando o raio do passarinho. E na realidade, o passarinho sempre esteve dentro da casa dele. E era uma metáfora, e eu nunca mais esqueci, porque aí falava, né? Eu não lembro se era o pai ou se era a mãe que falava, mas você foi buscar sempre fora, percorreu todo esse caminho para buscar sua felicidade, o seu passarinho, e ele sempre esteve aqui. E eu nunca É. mais esqueci, não sei que filme é esse, mas aquilo me marcou de uma maneira assim diferenciada. Assim, quando a gente pensa, né, em felicidade, a gente pode dizer que ela é uma vibração intensa, né, e que a gente sente uma vitalidade exuberante, mas só que ela não é um estado contínuo. A felicidade, ela não é uma coisa permanente, né? A felicidade são instantes, são episódios em que você sente a vida te elevar ao máximo. Um exemplo bem simples. Quando você recebe um abraço porque o seu time de futebol está vencendo. Então, aquele momento, aquele instante, é um episódio que te eleva ao máximo, né? A felicidade é aquele sentimento que quando ele aparece, a gente pensa assim, Kelly, é isso aí, é isso que eu quero sentir para sempre. Só que a grande pergunta é como conquistar essa verdadeira felicidade todos os dias, né? E aí a resposta ela é simples, mas é muito difícil das pessoas compreenderem esse simples, porque a verdadeira felicidade é aquela que a gente conquista por meio das nossas ações diárias. E qual é a grande confusão que está acontecendo no nosso mundo hoje em dia, né? Eu vejo as pessoas procurando a posse contínua de coisas materiais para que vão deixá-las felizes. Será? Né? Então, no nosso mundo atual, o consumismo, ele é muito presente. Só que as pessoas esquecem que aquela sensação, ela é episódica, momentânea, veloz. Não é aquilo que vai trazer a felicidade verdadeira, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir. Eu vejo as pessoas buscando muito a felicidade no ter, e não é nada disso, né? A felicidade, na verdade, ela está na construção do nosso ser. Ela é interna, né? E então ela não é,
as pessoas que são felizes, elas apresentam, né, mais chances de ter ótimas relações de amizade, excelentes relacionamentos conjugais, salários maiores, melhor desempenho no trabalho, mais criatividade, saúde física, otimismo, energia, altruísmo, do que aquelas pessoas que vivenciam essas emoções positivas com menos frequência, Kelly. Né? Então, um outro questionamento que a gente tem que fazer, por que é importante ser feliz? Né? A felicidade, ela não é resultado de se alcançar o sucesso, e sim uma das causas do sucesso. O sucesso acontece no futuro para quem está feliz agora. Então, a felicidade é a causa do sucesso. As pessoas estão buscando o sucesso e se esquecendo de compreender as suas emoções. Tem uma médica, Kelly, que eu amo de paixão. Ela se chama doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma geriatra e ela se especializou em cuidados paliativos para pacientes em estado terminal. E todas as vezes que eu ouvi essa mulher falar em vídeos no YouTube, em trechinhos de vídeos, em palestras que ela deu, ela me inspirou demais. Ela me inspirou a aproveitar melhor o tempo, a redimensionar as minhas prioridades, os meus problemas, a trabalhar e a lidar quando eu estou em momentos de fragilidade, quando eu estou doente. Porque ela diz o seguinte, ela fala, olha, a única certeza que nós temos nessa viagem chamada vida é a morte. Então ela faz algumas perguntas que para a gente fazer gestão da felicidade é essencial, Kelly. Uma das perguntas que ela faz, quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser? Ou quais são os motivos que justificam você ser o que você não é? Então, qual é o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, quando eu estou numa condição de fragilidade? E a gente esquece, nesse mundo louco que a gente está vivendo, a gente esquece que somos frágeis, que somos suscetíveis a doenças físicas, né? E que tudo isso começa pelo mundo das nossas emoções. Exatamente. Falar das nossas emoções não é fácil, Kelly, porque, assim, é um assunto muito amplo, né? E a gente sabe que o estado emocional mais desejado para as pessoas, para os seres humanos, é a felicidade. E as pessoas muitas vezes esquecem que a felicidade ela é um estado mental, Kelly. E que o nosso corpo é profundamente afetado pelo nosso humor. O nosso pensamento, ele gera mensagens químicas que vão informar todas as células sobre como nós sentimos. E isso vai te levar a uma condição de estar feliz ou não. Né? Então, um treinamento aqui em Portugal, e aqui, por conta do meu desempenho, eu ganhei um outro curso aí no Brasil com a doutora Tânia Zambon, que é uma coach extremamente premiada pelo trabalho que ela faz até fora do Brasil, né? Recentemente ela até ganhou um prêmio aqui na Suíça, enfim. E ela diz que 90% das doenças que a gente desenvolve são emocionais. Só 10% já foi comprovado isso daí, só 10% são questões hereditárias ou deficiências que você já nasce, enfim. Então, olha a dimensão que tem isso, né? Sim. Então, assim, 30% a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida em função de como a gente lida com essa questão emocional. E um outro dado que acaba ajudando aí nessa reflexão
É o dado que a ONU, né, divulgou, que o Brasil é o país mais depressivo e ansioso do mundo. E é o que mais toma ansiolítico e remédios para depressão. Em função do quê? De tudo isso que você está contando, trazendo, contextualizando, porque essa questão emocional, ela sempre foi colocada à margem da preocupação das pessoas. Morria alguém, a Sim. pessoa tocando, né? Era demitido e passava por algum tipo de trauma ali profissional, não, vamos tocando, por necessidade, sobrevivência. Tinha um problema com relacionamento, ou com pai, com filho, com marido, com esposo, namorado, ia largando, ia tocando. Só que isso vai fazendo um acúmulo e depois ele estoura. O tapete, é o que eu falo, a sujeira embaixo do tapete, um dia alguém levanta. Então não É. tem como, a gente precisa trabalhar isso. E nunca se falou tanto da importância da inteligência emocional quanto se fala agora. Sim, mas não dá para falar de inteligência emocional se a gente não conhece o mundo a gente não conhece nem quais são as nossas emoções primárias e secundárias. Eu gosto de uma perguntinha que é muito comum, às vezes, a gente achar dentro da internet. A pergunta é assim: se você tivesse que engolir as suas palavras, você sairia nutrido ou envenenado, né? Então, isso diz muito a um outro questionamento, né? Quando a gente pensa não só a nossa participação enquanto profissional dentro de uma empresa, mas também dentro das nossas relações. Então, assim, que sentimentos que você inspira dentro do ambiente que você vive? Isso é muito importante, porque nós não só recebemos, mas nós também contribuímos. Então, o nosso humor, o mundo das nossas emoções, ele contribui não só para conosco, mas para com todos os outros ambientes por onde a gente passa. Então, não dá para falar de inteligência emocional se a gente não falar das nossas emoções primárias. Então, assim, as pessoas não sabem distinguir quando elas estão alegres, tristes, com raiva, medo, aversão, surpresa, né? Que essas seriam as nossas emoções primárias, né? E as emoções secundárias, ciúme, orgulho, vaidade, vergonha, culpa, essas já são impostas por as nossas heranças familiares, convenções sociais, religiosas, culturais, econômicas. Então, quando eu não olho para mim, né, quando eu não sei reconhecer, né, o significado daquilo que eu estou sentindo, eu não tenho como ter inteligência emocional, porque inteligência emocional, o que, que é? A capacidade de um indivíduo, uma pessoa, administrar as próprias emoções e usar elas a seu favor. Né? E compreender que essas emoções, que as emoções das outras pessoas, também constrói relações saudáveis e fazer escolhas que sejam conscientes. Então, quem tem inteligência emocional sabe pensar, sabe sentir, agir de forma inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem a sua vida e se acumulem de uma forma a reproduzir ou criar traumas. E aí, o que, que eu observo quando eu vou dar palestra, workshop, ou quando eu sou chamada para fazer alguma consultoria dentro de empresas? Às vezes as pessoas falam, olha, o nosso problema aqui é que a gente tem um conflito de uma determinada área com a outra. Ah, você tem? Tem, mas você conseguiu interpretar que são resultados, metas, resultados a serem atingidos, que já são conflituosos? Você conhece quem são as pessoas e já foi feita uma leitura de como essas pessoas agem e reagem para atingir essas metas e esses resultados? Que é o básico, é o mínimo, que faz parte da relação interpessoal. Então, eu tenho que fazer uma leitura do outro para saber como é que eu vou acessar esse outro e mostrar para ele que dentro da organização, lá
existe um planejamento, e se espera dele, né, que ele faça parte dessa equipe, desse trabalho, para atingir aquele resultado. E para ele atingir aquele resultado, eu tenho que ir lá extrair as melhores competências dele, mas eu também tenho que tomar o cuidado e entender como é que funciona o emocional desse outro ser humano. Né? É uma construção diária, é um grande desafio, Kelly, para os líderes, para os gestores. Né? Porque toda empresa, ela tem a sua cultura, ela tem as suas crenças, ela tem os seus valores, mas cada indivíduo também traz as suas crenças e os seus valores. E não dá para e fazer um pacotão, né? Fazer tudo igual para todo mundo, porque cada um tem uma reação diferente. É aí que mora o perigo. Agora, esses dias, né, aqui a pós que eu fiz aqui em Portugal, que eu termino agora, questão de 15 dias, só tem uma atividade para entregar, ela também é de inteligência emocional. E aí me perguntaram o seguinte, e eu parto de onde, né? Para pensar em inteligência emocional, para eu evoluir, né? E tudo isso parte, eu falei assim, de você. Porque se você não tiver autoconhecimento, como é que você vai interpretar qualquer coisa no outro? Você tem que primeiro se conhecer. Primeiro você tem que entender, saber mapear suas reações, entender que tipo de gatilho, de onde é que vem essa reação, por que que ela vem. E quando você tiver esta inteligência sua mapeada e você conseguir olhar e falar, ah, então agora eu estou entendendo por que que toda vez que fulano fala sobre tal assunto, eu reajo dessa maneira, positiva ou negativa. Então eu falei, se você não fizer este trabalho, que muitas vezes é muito difícil fazer sozinho, que às vezes você precisa, né, de um profissional para ajudar, para fazer, para conduzir o processo, que é o jeito mais, eu acho, rico, né, de você passar por esse processo. Falei, não adianta, porque você está olhando para o outro, é fácil, né? Ah, olha lá, fulano está reagindo bem ou mal, fulano está fazendo, fulano... Tudo muito simples. Agora, o ser é olhar para você, né? Que é o que você falou e que a música também trouxe. Então, parte sempre da gente. E entra na questão, fazendo aí um link, com a questão da expectativa que você falou lá no começo. Porque se eu projeto isso em outras coisas antes de olhar para mim, de entender como é que eu vou lidar com aquilo que eu estou querendo, que eu estou buscando, eu fico ali, secando gelo, né? Patinando ali, não vou sair do lugar, porque toda hora eu estou me sabotando, eu estou, às vezes, destruindo um sonho, eu estou reagindo sempre mal, colhendo o mesmo resultado, porque não mudo. E como é que eu vou evoluir? Tem um diálogo, né, com o nosso eu. Exatamente. Então, assim, perguntinhas básicas que a gente pode se fazer. Então, assim, o quanto isso é importante para mim? Uma determinada coisa. Quanto isso é importante para mim? Será que o que é importante para mim também é importante para o outro? Para ela, para ele? Se eu fizer uma determinada coisa, né, o que eu ganho? E pensar sempre no presente, aqui e agora, para tomar decisões, porque eu vejo as pessoas se preocupando ou muito apegada com o passado, ou pensando no futuro. No futuro, no futuro. Só que você não constrói o futuro se você não viver o teu presente, né? Exatamente. Isso tudo influencia muito. Tem uma frase do Einstein que eu acho fantástica e que se aplica muito à nossa realidade do hoje em dia, Kelly. Que é assim, ó, a mente intuitiva, e a mente intuitiva é o emocional, né? É um dom sagrado. E a mente racional, um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo, a mente racional, e se esqueceu do dom, da mente intuitiva, do emocional, das emoções, né? Então, nós devemos, claro, utilizar nossa mente racional, consciente, para lidar melhor com as situações em que a nossa mente emocional, inconsciente, nem sempre consegue. Agora, isso não significa que a gente deve desamparar
né? Essa nossa mente intuitiva, nós devemos cuidar dela, né? Porque se nós tratarmos a nossa mente intuitiva, o nosso emocional, e deixar isso sempre saudável, nós vamos conseguir tomar melhores decisões. Isso vai afetar a nossa qualidade física, de saúde mesmo, Exato. né? Então, e isso vai se refletir, obviamente, no ambiente de trabalho, né? Porque a mente emocional, a gente sabe que ela é mais rápida, ela não depende da lógica, porque ela é baseada na intuição, em códigos que já estão definidos, né? E a nossa mente racional, ela é mais lenta, só que ela é mais lógica, porque ela pensa por imagens, modelos de possibilidades. Então, a nossa mente racional, ela não decide que emoções nós devemos ter. Ela controla o curso da nossa reação. O Goleman trata muito disso, o Daniel Goleman trata muito disso, né? Que é uma autoridade aí em inteligência emocional. E já está provado também, cientificamente, que o bom raciocínio, ele pode levar a gente ao sucesso e a uma vida mais longa, plena. E o mau raciocínio, ele te leva a catástrofes, né? A você ter aí prejuízos, né, em todas as áreas da tua vida. Então, a nossa mente, Kelly, ela funciona assim, a mente manda e aí o corpo obedece. Né? Então, quando a gente convive melhor com os nossos pensamentos, a gente aprende a identificar as emoções e evita agir por impulso. Exato. Porque o impulso, ele destrói muitas vezes, ele acaba destruindo coisas que às vezes levamos anos para construir e conquistar. Então, quando eu deixo de agir por impulso, porque eu consigo identificar as minhas emoções, em termos profissionais, eu vou ter uma melhoria na resolução de problemas, isso vai me auxiliar nos processos decisórios, vai melhorar o controle do meu estresse, né? Vai aprimorar as relações com as pessoas e nos permite compreender, entender melhor a nós mesmos e ao próximo. Sim. E isso vale para tudo na vida, para todos os campos profissionais e pessoais. E ainda vai impactar numa coisa que a maior parte dos profissionais e empresas buscam, que são os resultados. Porque se eu estou ali bem e consigo lidar bem com o meu colega de trabalho, com o meu cliente, com o meu fornecedor, eu consigo trabalhar bem todo esse contexto que você acabou de sinalizar, o resultado disso tudo, ele vai ser melhor, né? Ou maior, ou em iguais, ou em vendas, ou em números, não importa. Mas eu tenho domínio, eu não estou fazendo besteira, né? Eu tenho domínio sobre aquilo que eu estou trabalhando, pensando, construindo. Eu não estou mais agindo por impulso, como você falou. Então, a tendência é que meu resultado, ele acompanhe esse crescimento. E isso daí as pessoas estão dando pouca importância. Até pegando um link com a primeira pessoa, né? A Luciana, que fez aqui com a gente, ela é do Papo de Terapeuta, ela fez a primeira conversa de boteco. Ela falou sobre comunicação não violenta e comentou sobre relações tóxicas. Inclusive, ontem ela fez uma live falando sobre isso e falando sobre isso no trabalho. Então, se eu sei lidar comigo, com as minhas emoções, eu não entro nesse embate de uma outra pessoa que não sabe lidar com as emoções dela e não entro nesse ciclo vicioso que existe dentro da... Que é o que você falou, às vezes eu sou chamada para fazer um trabalho numa empresa que existem conflitos. Sim, mas existe conflito quando dois lados estão em embate. Quando um lado simplesmente sabe lidar com aquilo... Eu tenho já isolado quem é que eu preciso tratar. Agora, quando todo mundo está naquele bolo, significa que ninguém tem essa gestão, ninguém tem esse autoconhecimento, esse acompanhamento, né? E olha onde as pessoas chamam. Graças a Deus que algumas empresas têm essa noção e chamam um profissional, como você, como outros colegas nossos, para tratar isso, para realmente resolver esse tipo de coisa. Olha que interessante, né? Isso que você falou, eu vou complementar com algumas outras informações, já que a gente está falando de inteligência emocional. Quando a gente pensa em termos de cérebro,
né? A gente tem que pensar que, vamos visualizar lá a época da pré-história. Como é que o homem vivia? Ele vivia de maneira instintiva. Então, ele percebia perigo em todos os lugares, então, ele vivia em função dos sentidos e dos sentimentos. Só que o nosso cérebro, ele tem milênios de evolução, né? E aí, o que nos distingue dos outros reinos, mineral, animal, vegetal? A gente tem raciocínio, a gente tem emoções. Então, você concorda que o nosso cérebro mudou? Não mudou? Ao longo da história, da evolução? Mudou. É pouco, viu? Então, Eu falo aí, cérebro reptiliano, acho que a gente mudou foi pouco. Não, mas não vamos entrar nessa linha, senão a gente vai abrir demais esse bate-papo. Então, assim, ficando mais sentido. Né, o mais lento, mas mudou, óbvio. Sim. Então assim, se o sentido, o que eu estou querendo te dizer? Que se o sentido da vida para o homem primitivo era sobreviver, qual que é o propósito da vida para o homem contemporâneo? Porque se nós temos a inteligência a nosso favor, e daí? Aí, o que as pessoas estão se perdendo quando a gente fala nessa questão de felicidade, sucesso, né? E no campo das emoções? Nós não sabemos o sentido da vida ou o propósito da vida, né? E aí, assim, qual que é o sentido da vida? Se eu já sei que as minhas escolhas, elas contam para que eu seja feliz ou não, o sentido da vida é eu dar sentido a ela. Né? Então, eu tenho que utilizar os meus talentos, os meus dons, para mim, para você e para os outros todos que estiverem convivendo comigo. Então, nós, enquanto seres humanos, nós não estamos aqui para sermos satisfeitos o tempo todo. Nós estamos aqui para evoluir. Só que nós estamos vivendo iguais aos nossos ancestrais, com medo de tudo, querendo controlar tudo. Nós ganhamos a inteligência, mas nós queremos controlar o mundo. E nós não vamos controlar o mundo. Né? Então, assim, quando a gente pensa em termos de cérebro, neurociência, você concorda que isso é um procedimento padrão aqui dentro da nossa mente? Porque o cérebro, ele aprende por repetição. Então, nós, enquanto seres humanos, nós estamos utilizando pouco alguns circuitos cerebrais, como empatia, gentileza, compaixão, né? Porque o circuito, quando eu utilizo esses outros circuitos, o circuito do medo, da ansiedade, ele vai ser desativado, ou mais ou menos desativado, mas ele vai ficar equilibrado, porque eu estou acionando circuitos como generosidade, solidariedade, e isso é propósito de vida, é missão de vida, porque nós devemos compartilhar. O que as empresas bem-sucedidas fazem, por exemplo, para equacionar conflito de gerações, né? Porque pessoas de idades, gerações diferentes, com modelos mentais diferentes, que viveram historicamente e tecnologicamente em ambientes diferentes. Então, o que essas empresas inteligentes fazem? Elas mesclam essas pessoas, determinam dentro dos seus códigos de conduta que deve haver um respeito entre as pessoas e que as diferenças, seja em termos de orientação sexual, raça, idade, modelo mental, entendeu? Devem ser respeitadas e aproveitadas. Então, eu vou conviver com você, eu vou extrair de você toda a sua experiência, o seu melhor, e colocar isso a favor no meu dia a dia para que processos de trabalho, soluções sejam encontradas, dadas sem os conflitos pesarem tanto. Né? Isso auxilia, essa visão, essa mentalidade, auxilia absurdamente
na felicidade diária das pessoas que convivem 8, 10, 12, às vezes 16 horas por dia dentro de um ambiente de trabalho. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essas grandes empresas, startups bem-sucedidas, o que elas estão valorizando fortemente, né? Elas estão valorizando os seus times, os talentos que esses times e essas pessoas possuem. Então, elas trabalham isso de maneira muito forte na sua cultura organizacional. Então, já não se trata apenas, Kelly, de contratar bons colaboradores ou técnicos demais, né? Elas conseguem balancear as condições para engajar as pessoas no propósito da empresa. Só que dentro de um ambiente de trabalho que desperte o brilho nos olhos do outro, do colaborador, de quem está entrando na empresa. Porque só é possível hoje, Kelly, a gente construir um negócio com potencial global se a gente tiver um time sinérgico, engajado, que está caminhando na mesma direção. Então, o clima da empresa, né, o emocional das pessoas fazem toda a diferença, porque uma empresa é feita de pessoas, então se eu estou feliz, eu vou produzir mais e eu vou contribuir para um ambiente melhor. Exato. Né? E aí pode falar. E aí volta novamente aquela perguntinha que eu fiz agora há pouco. Então, que sentimento o ambiente que você vive inspira você, né? Te inspira. Então, e o que você está levando para esse ambiente? É aquela velha historinha que é muito engraçada. Então, eu chego na empresa e falo bom dia. Tem gente que ao invés de me dar bom dia, pergunta, Rosna, né? Ou fala assim, bom dia por quê? Né? Bom dia para quem? Para você, né? Só se for para você. Então, assim, isso é importante, né? Porque a felicidade, Kelly, ela é contagiante. E a gente tem que se permitir ser contagiado por ela. Sim. Né? Então, é uma responsabilidade nossa. Ser feliz, Kelly, dá trabalho. Né? E quando a gente pensa em felicidade, é refletir que a gente precisa deixar para trás hábitos, experiências antigas para dar lugar para o novo. Exato. Enquanto a gente estiver escolhendo o caminho mais fácil, os resultados que vão chegar são os mais fáceis. Isso não significa que sejam os melhores, os mais apropriados para o nosso desenvolvimento humano, pessoal, profissional. Então, dá trabalho, mas é um excelente investimento, porque não existe investimento maior e melhor do que investir na empresa Eu S.A., em nós mesmos, né? Nós fazemos a diferença querendo ou não. Então, se você faz a diferença, que você faça a diferença para o melhor, para o bem. Exato, exato. Você sabe, né, que ouvindo você falar, eu lembrei de um dado que na imersão, no treinamento que eu fiz aí, recentemente, eu peguei um dado do LinkedIn, agora de 2019, e o LinkedIn ele é muito forte aqui em Portugal, né? E eu peguei esse dado, mas ele é um dado global. E ele coloca lá quais são os 10 elementos mais considerados para contratação de pessoas. E 90% você mais conservadora, vai 85%, é tudo relacionado à parte de pessoa com pessoa. Então, é comunicação, a questão da inteligência emocional, do relacionamento. Então, tudo gira em torno do comportamento e depois vem a parte técnica. Então, assim, as empresas elas estão dando um valor absurdo para essa questão do como a pessoa se comporta, de qual é o clima, de qual é o ambiente que está sendo gerado por aquela equipe, em função de saber que isso é tão importante que impacta nos resultados da empresa. Tem uma observação aqui que a Mayara fez, deixa eu ler aqui, ó. A cobrança social em cima da perfeição acaba nos sufocando. Nas empresas, essa grande busca por resultados gera um nível de estresse absurdo, o que gera um aumento de problemas físicos e mentais.
Exatamente, porque o problema não está no resultado, o problema está em como está sendo gerido a sua resposta em relação à pressão que você sofre. Então, é Sim. isso que é a autorresponsabilidade somado com o autoconhecimento para que você saiba lidar com tudo que está acontecendo no mercado. Porque, por exemplo, eu trabalho sozinha, só que é uma pressão do caralho, falando português claro. Não é simples de cuidar da sua própria rotina, de saber que só depende de você. Eu não tenho ninguém para culpar, né? Porque é o que às vezes acontece. Ah, é culpa de fulano, eu não entreguei porque fulano não fez. Não, é tudo em cima de uma pessoa só. É o que você falou do você SA. E aí Sim. você tem não só a gestão de você como profissional sozinho, toda a sua gestão emocional e como isso acaba se cruzando, que é exatamente isso que você está comentando e trazendo, né? Esses dados aí para que as pessoas possam ter um caminho para começar a pensar sobre esse assunto. Essa pressão existe e ela não vai terminar. Porque Não. uma empresa, quando você cria uma empresa, a finalidade é que essa empresa gere lucro, traga resultado para os acionistas e para quem está investindo. Ponto. Né? Agora, quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, a fazer essa viagem pelo mundo das nossas emoções, e a gente começa a entender que as emoções negativas elas limitam os nossos pensamentos e a amplitude de ações, aí eu começo a exercitar e a coibir essas emoções negativas e quando vem uma emoção negativa, eu automaticamente penso em uma emoção positiva, porque são as emoções positivas é que vão expandir o número de possibilidades que a gente processa, né? Que a gente pode ponderar, que vai nos auxiliar e trabalhar o nosso processo criativo, para a gente ficar aberto para novas ideias. Então, as emoções positivas, Kelly, elas vão desenvolver os nossos recursos, sejam eles intelectuais, sociais, físicos, né? Eu sempre gosto de pontuar uma questão assim interessante quando a gente pensa nessa questão do campo das emoções. Uma vez assistindo uma palestra de um consultor de empresas, ele se chama Valdez Ludwig. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que o jogador de futebol, quando ele está iniciando a carreira dele, ele não tem dinheiro para comprar passagem de ônibus, o lanche, ele vai lá jogar, porque ele está tentando desesperadamente que alguém veja ele, descubra que ele é talentoso e o contrate. Então, ele não vai fazer gol contra porque ele não tem salário, porque ele ganha pouco, né? Ele até fala de uma forma engraçada, ele fala, eu vou fazer gol contra. Por quê? Porque eu ganho pouco, né? Então, nós, como pessoas, se a gente tiver emoção negativa, né, comportamentos que limitam o nosso pensamento, a nossa amplitude de ações, nós estamos sendo vistos que nem o garoto que vai jogar futebol lá e ele precisa de uma chance. Se ele faz gol contra, porque ele ganha pouco, ou ele não ganha nada, quem que vai se interessar por ele? Quem que vai querer contratar ele? Se eu fico alimentando as minhas emoções negativas o tempo todo, quem vai querer me contratar? Porque quem estiver me vendo, com certeza vai falar, nossa, que comportamento que não vai agregar no ambiente, eu não quero esse profissional eu não contrato. Exato. Entendeu? Então, a gente pode fazer essa alusão aí, né? Essa comparação, porque a gente sabe que quando um profissional ele é feliz, ele vai apresentar altos níveis de produtividade, se ele for vendedor, ele vai fechar mais vendas, ele vai ser mais eficaz, se ele for um líder, ele vai receber boas avaliações dos seus colaboradores, ele vai ter melhor desempenho, e em consequência de tudo isso,
ele será até melhor remunerado. Exatamente. E né? no mínimo ele vai ser mais feliz. Sim, então nos resta. Vai ser mais remunerado ou não, ok, é uma consequência, às vezes não é. Mas no mínimo ele vai ser mais feliz. Mais E feliz. uma frase esses dias que falava assim, que é uma frase dessa que a gente lê, né? Que às vezes está postado, que é: quando eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. E aí a pessoa corrigia, era um mestre falando para o outro: não, você vai ter sucesso, você vai ter sucesso quando. Não, como é que é? Eu vou ter. Peraí que eu me perdi. Eu só vou ser feliz quando tiver sucesso. E aí ele fala assim: não, você só vai ter sucesso se você for feliz. Porque você ser feliz, você produz o sucesso. Não é o contrário. Eu vou deixar para ser feliz quando eu tiver o sucesso, né? Eu não lembro exatamente qual era a frase desenhada, porque ele fazia um jogo de palavras, mas é basicamente isso. E é aí que as pessoas acabam se perdendo também, né? Essa questão com a bendita da expectativa que a gente abriu falando e ela percorre, né? Porque isso daí ela é complicada, ela sabe, né? O Tony Robbins, né, que é palestrante famosíssimo, ele diz o seguinte, né, que embora a gente preferia acreditar que é o intelecto que nos guia, são as nossas emoções e as sensações que vinculamos aos pensamentos que realmente nos guiam. Então, é uma questão, trabalhar as nossas emoções, Kelly, é uma questão de evolução, porque a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que ir não só em direção ao nosso interior, mas ir em direção ao outro, porque a física quântica, ela prova que nós não estamos desconectados de nada, que na verdade nós estamos conectados um ao outro no universo. Então, olha que coisa profunda, ampla, complexa, mas não é impossível da gente conseguir, porque a partir do momento que eu uso melhor a minha inteligência, com certeza eu vou evoluir. E eu usando melhor essa inteligência, eu, por exemplo, não vou fazer parte dessas estatísticas todas de o volume, o número de pessoas ansiosas no mundo, estressadas, que se suicidam, que vão para o vício, né? Essas estatísticas só crescem. Exato. Então, veja como quando eu trabalho ser feliz. Então, as pessoas acabam, né, deixando para lá. Por isso que anteriormente a gente estava falando de exercitar, né, as questões, por exemplo, de generosidade, de empatia, de fraternidade, de compartilhar o tempo todo, porque isso é o verdadeiro sentido da vida, né? Não tem fórmula, porque hoje a gestão, se a gente pudesse elaborar um quadro, né, pintar um quadro com algumas figuras, o que é felicidade no mundo contemporâneo? Então, imaginem, é uma pessoa com muito dinheiro, é uma pessoa colocando sempre nas redes sociais que ela está feliz, sorrindo, né? É uma pessoa conectada o tempo todo, né, na internet, esse amor descartável, né, líquido, o amor entre homem e mulher, ou entre duas pessoas, são as pílulas, né, da felicidade, que hoje é tão comum. As pessoas, os médicos, as pessoas vão e os médicos prescrevem, ou as pessoas às vezes até compram, né, determinadas drogas na farmácia. Felicidade é esse culto ao corpo, né? Aquele corpo sarado, né, malhado. A gente ter experiências, né, dentro desses campos da tecnologia. Então, essa felicidade do mundo contemporâneo, que é tão diferente, né, do verdadeiro sentido do que é felicidade, e que nos dá acessibilidades que seriam, assim,
inimagináveis no tempo das nossas mães, das nossas avós, e que não tornam as pessoas felizes. O que a gente tem visto é que todas essas possibilidades maravilhosas que nós temos, as pessoas estão ficando mais doentes, mais estressadas, e não estão cuidando, né, do seu ser e o que dirá das suas emoções. É porque Né? Eu vejo em questões que são de ilusão, né? É uma sim, de felicidade ao invés de estar na questão do ser, né? Porque sim, a física quântica, ela prega muito isso, né? De você ser antes de ter. Porque as pessoas querem falar muito de abundância, de lei da atração, etc. E é o que ele fala, se você não se sentir, você não incorporar que você é aquilo, que você é um ser divino, abundante, e aí não tem a ver com questão religiosa, é uma questão de espiritualidade, né? Então, se você não sim. se sentir um ser divino, se você não se sentir um ser conectado com a sua essência e você não se sentir abundante, como é que você quer ter coisas, né? Então, Sim. e isso daí é assunto para, sei lá, umas 10 lives, mas essa questão do estar conectado, você como trouxe músicas aí, se a gente for pensar em filme, a gente tem o Avatar, que fala dessa conexão, de tudo estar conectado aí, mostrando, fazendo isso em relação à natureza. A gente tem bem mais antigo o efeito borboleta, que aí até Sim, fala esse é maravilhoso. que quando uma borboleta bate asa num hemisfério, pode causar um tsunami no outro, em função, né, de a gente ter uma força maior, uma energia maior, que é física, que é comprovado, e que isso daí movimenta tudo. E é por isso que eu falei Sim. para você essa questão de é muito fácil apontar o outro, mas nós, né, refletimos no outro, né? Enxergamos no outro aquilo que tem muito a ver com a gente. Então, Sim. esse autoconhecimento, se voltar para dentro da gente, se curar, se tratar, limpar, enfim, é meio que se rasgar e costurar de novo. É o que faz com que a gente consiga enxergar o mundo e as pessoas de uma forma diferente. E É assim, nós temos só 2 minutos. Ai, então, eu vou dar uma dica de filme que eu acho que é legal para trabalhar o campo das emoções, é o Divertidamente, é que é fantástico. fantástico, né? Para você conhecer o mundo das emoções e o funcionamento, né? Dessas emoções dentro do cérebro. E para a gente ir concluindo, olha como é importante nós trabalharmos o equilíbrio e conhecer as nossas emoções. Kelly, como que nós podemos estar preparados, né, de maneira equilibrada emocionalmente, para atender a demanda e a realidade do que é essa quarta revolução industrial? Porque a quarta revolução industrial, ou a revolução industrial 4.0, ela é velocidade, amplitude, profundidade. Ela é a fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. Né? E o que são essas inovações tecnológicas em curso que já estão acontecendo, que já fazem parte do nosso dia a dia? Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressoras em 3D, nanotecnologia, biotecnologia, armazenamento de energia e computação quântica. Tá fácil, Kelly? Tá, lógico, tá simples demais. Então, aí você imagina, se, enquanto seres humanos, nós não conhecemos nem as nossas emoções, você imagina já estar convivendo com tudo isso, administrando, fazendo gestão, né, de tudo isso que está nos envolvendo, que já faz parte do nosso dia a dia no campo do trabalho. Tá? Então, cada vez mais nós vamos precisar de pessoas saudáveis, emocionalmente, felizes. Exato. Né? Fica aí a Cada live, vez mais. volta, coloco a gente no ar de novo, porque tem alguns segundos. Tá bom, tá bom. Olha, eu queria só agradecer você a oportunidade. Foi um bate-papo muito legal.
né? Eu espero que eu tenha aí contribuído com as pessoas que nos prestigiaram aí entrando e contribuindo, né, para o teu projeto aí, que é um projeto muito legal, né? E que dá a oportunidade da gente compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente aprende, pratica e procura distribuir isso, né, dentro do nosso ambiente profissional. Muito obrigada, viu, Kelly? Obrigada a você. Olha, eu nunca comentei isso aqui, mas o que eu faço todas as vezes, né, antes de